Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Neste vídeo, vamos conhecer as visões místicas de Anne Catarine Emmerich no momento em que Jesus aparece ressuscitado diante de 2 de seus discípulos que estavam a caminho de Emaús. Na segunda-feira depois da Páscoa, os 2 discípulos Lucas e Cleofas, que era neto do tio de Maria Cleofé, se dirigiram a Emaús. Saíram de Jerusalém por caminhos diferentes e encontraram-se novamente fora da cidade. Ambos duvidavam ainda da ressurreição de Jesus e queriam falar mais a miúdo sobre tudo quanto ouviram. O tratamento ignominioso e a crucificação do Mestre lhes eram particularmente uma pedra de escândalo. Pelo meio do caminho se aproximou o Senhor, vindo de um atalho. Por algum tempo os seguiu. Depois se lhes juntou e perguntou-lhes de que estavam falando. Aqui vemos que Jesus apareceu a estes discípulos no dia após o da ressurreição, que mais tarde passou a se chamar Domingo, o dia do Senhor por excelência. Na Bíblia, o dia que Jesus aparece para estes discípulos é o próprio domingo. De qualquer maneira, este detalhe não invalida em nada o fato de que Jesus estava ressuscitado, logo emancipado das leis do espaço e do próprio tempo. Será que estes discípulos estiveram com Jesus ao anoitecer do primeiro dia da semana? O dia judaico, vale dizer, começa ao pôr do sol do dia anterior. Não tem como precisar esta informação e ela não invalida a visão. O interessante aqui é que passamos a conhecer os nomes destes discípulos, Lucas e Cleofas. Esse último era neto do tio de Maria de Cleofas, parente de Maria Virgem, que esteve aos pés da cruz de Jesus Cristo. Os 2 já ouviram falar da ressurreição e estavam com dúvidas, ainda escandalizados com a paixão e morte de Nosso Senhor. Mas os olhos de ambos estavam como que vendados e não conheceram. Conta São Lucas no capítulo 24 do seu Evangelho, e o mestre disse-lhes: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? E respondendo um deles, chamado Cleofas,
Disse-lhe: És talvez o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que se tem passado ali nestes últimos dias? Disse-lhe Jesus: O que foi? E responderam os dois: O que aconteceu a Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e todo o povo, e como os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o fizeram condenar à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que sucederam estas coisas. É verdade que certas mulheres que conosco estavam nos espantaram, pois na alvorada foram ao sepulcro e, não lhe tendo achado o corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, os quais disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim como tinham dito as mulheres, mas a ele não acharam. Então lhes disse Jesus: Ó gente sem inteligência e tardos de coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era preciso que o Cristo sofresse estas coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, explicou-lhes o que dele estava dito em toda a Escritura. Aqui vemos que os dois sabiam que algumas mulheres tinham visto o sepulcro vazio e os anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo, precisamente ao amanhecer, o que reforça a ideia de que eles estavam caminhando para Emaús no pôr do sol do primeiro dia da semana, o futuro domingo, que poderia já ser considerado o segundo dia da semana, a segunda-feira. Aqui, Jesus, mesmo não sendo reconhecido pelos discípulos, como é dito também nas Sagradas Escrituras, explica todo o projeto de salvação da humanidade, desde Moisés, citando as profecias que previam os acontecimentos na vida do Messias, inclusive sua morte e ressurreição, obviamente. Chegando perto de Emaús, o Senhor quis separar-se dos dois discípulos. Eles, porém, conta a piedosa Emerite, obrigaram-no a entrar numa casa que estava situada na segunda fileira das casas de Emaús. Não havia mulheres na casa, que me parecia ser uma casa aberta para a celebração de festas, pois se via que fora nela celebrada uma festa. Ainda havia restos de ornamentação. O aposento era quadrangular e limpo, a mesa estava posta e os assentos expostos do mesmo modo que no banquete do dia da Páscoa. Um homem trouxe um favo de mel num vaso trançado, semelhante a um cestinho, um bolo grande quadrado e um pequeno pão ázimo, delgado e transparente, que foi colocado diante do Senhor como hóspede. O homem que trouxe o bolo parecia bem intencionado, vestia algo de semelhante a um avental e parecia ser cozinheiro ou despenseiro. Tinha cabelos pretos. Durante o ato solene, não estava presente. O bolo tinha grossura de papelão e era marcado com linhas sulcadas, que o dividiam em partes da largura de 2 dedos. Aqui vemos a precisão dos detalhes da casa em que Jesus entrou. No verso 29 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, temos mais uma pista. Os discípulos insistem para que o desconhecido mestre fique com eles, pois o dia já declina, o que indica o pôr do sol, o anoitecer do domingo ou o início da segunda-feira. Aqui, como já dito, os discípulos ainda não reconheceram Jesus Cristo. Eles comeram com o mestre, como veremos a seguir. Tudo indicava que uma cerimônia seria realizada. Depois de terem rezado, Jesus, recostado nos assentos, comeu primeiro com eles do bolo e do mel. Depois, tomou o pãozinho estriado, cortou com uma curta faca branca de osso e tirou-lhe 3 partes
ainda unidas. Este pedaço colocou sobre um pequeno prato, benzeu e, levantando-se, elevou-o com ambas as mãos e rezou, olhando para o céu. Os discípulos estavam em frente, muito comovidos e como fora de si. Quando Jesus partiu o bocado, aproximaram a boca por cima da mesa e receberam da mão do Senhor o pedaço. Vi, porém, que ao levar com a mão o terceiro bocado à boca, o Senhor desapareceu. Não posso afirmar que comesse realmente o bocado. Os bocados resplandeciam depois de Jesus os ter benzido. Vi os 2 discípulos ficarem ainda algum tempo como que atordoados e depois se abraçarem um ao outro, chorando. De uma forma muito simples, vemos Jesus consagrando o pão, celebrando a Eucaristia, como na última ceia. Os discípulos ficaram comovidos e fora de si, presenciando o milagre da transubstanciação. Os discípulos recebem o pão eucarístico e a visão mística mostra para Anne que tais espécies consagradas estavam resplandecentes, evidentemente indicando a presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. Da mesma forma que Jesus ressuscitado aparece desta forma, assim também acontece com as espécies eucarísticas. Vemos que os discípulos que estavam confusos, escandalizados e tristes reconheceram Cristo quando comungaram. A comoção e o choro de ambos confirmam inclusive este fato e se encaixam com as Sagradas Escrituras. Jesus, que logo depois desaparecera, não por ser um fantasma, mas por estar ressuscitado, emancipado das leis do espaço e do tempo, esteve ali, diante deles, em plena glória. Que cena admirável e profunda que nos confirma a presença de Jesus na Eucaristia e mais uma cena bíblica muito significativa após a ressurreição do Verbo de Deus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.